Rádio Bandeirantes. Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O nosso ouvinte Walter Russ, da Travessa Rabá, número 22, Fundos Jardim Hokkaido, Itapevi, São Paulo, manda uma carta pra gente e ele faz uma pergunta que a colocação talvez não seja bem essa, a adequada para a resposta que eu vou dar, mas eu acho que a resposta que eu vou dar talvez seja a que vá satisfazer a sua curiosidade, viu, Walter? Que a pergunta que você faz é uma pergunta de profundidade sobre cosmogênese, ou gênese do cosmos, e antropogênese, gênese do ser humano, né? Que a ciência oficial estuda como antropologia, a ciência estuda, né? Basta dizer que a esposa do Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, é antropóloga, né? E também nós temos a antropogênese e cosmogênese, aí estudada pelas escolas esotéricas, é diferente, né? E você tem cosmogonia das religiões, é diferente também, né? E a gênese do ser humano, né? Que é pelas próprias religiões, principalmente a religião católica, que parte do barro, etc., tira uma costela, que é uma maneira simbólica de dizer como é que o homem vem, né? Agora, com relação a cosmos, né? As religiões, principalmente a religião católica, ela fica pairando na superficialidade. Deus disse, faça-se a luz, fez. E aí ele fez as estrelas do céu, fez isso, fez a terra, fez isso, fez aquilo. Agora, no aspecto metafísico, né? E muita gente da própria igreja se dedicou à metafísica, um grande metafísico, um grande iniciado que a igreja teve, foi o Papa João 23. Né? Tinha um conhecimento fabuloso. Outro que foi um grande iluminado da igreja, e pouca gente sabe disso, era o Papa Pio XII, né? E tantos outros. Leão XIII também, quem mais? Nós tivemos dentro da própria igreja um santo extraordinário que foi o padre Antônio Vieira, né? O famoso estalo do Vieira, que se iluminou. De repente ele descobriu, sacou o grande mistério do universo e descobriu tudo, né? Ou por outra, Kundalini subiu para o coronal, como se diz. E outro que pouca gente conhece também a sua história oculta é São Francisco de Assis, né? São Francisco aprendeu mantras lá no Oriente que fazia ele flutuar no ar, né? Hoje a gente entende. Isso aí não é nada demais. Os tibetanos tinham um ser lá chamado Long Pass. Esse Long Pass era apenas um carteiro do Tibete e entregava cartas de lamazeria em lamazeria e voava, voando, né? Por quê? Porque ele conduzia ele cantava um mantrinha mentalmente, né? Altamente concentrado, e ele conseguia vencer a gravidade e voava. Alguns até amarravam correntes, coisas pesadas nas pernas, né? Para não subir muito alto, porque se ele perdesse a concentração, ele caía e quebrava-se todo, né? Esse era o Long Pass. Isso aí, mas como o Ocidente não sabe disso, se alguém aparecer voando por aí, a pessoa já vai achar que é Deus, né? Ou um filhote de Santos Dumont, sei lá. Mas o que você pergunta aqui é interessante. Ele quer saber, ó, uma dúvida que descarrega há muito tempo. Ele queria saber se a Terra já foi igual à Lua e se a Lua será a Terra daqui há muitos anos, depois de receber os mesmos materiais que a Terra recebeu. A coisa não é bem assim, não. Eu tenho batido muito num tema, né? Mental. O mental é tudo. Hermès Trismegisto, em 3500 a.C., disse: primeiro princípio ou lei, das 7 leis que ele anunciou, tudo é mental. Viu, o Walter Russ? Ele não excluiu cosmogênese. Não, cosmogênese não é, né? Deus fez diferente. Não. Tudo é mental. Chama-se Kriya Shakti, ou poder do chakra laríngeo, né? Com esse poder você cria universos, né? Em rituais mágicos extraordinários que só seres que estão lá no alto da escada de Jacó podem fazer. Eles criam o universo com a mente.
O Goulart de Andrade viu o Thomas Green Morton, aqui de Pouso Alegre, né, provocar explosões na estratosfera nossa com a mente dele. Guiar um caminhão, uma carreta de 45 toneladas com a mente, dar partida nela e fazer ela virar rua, etc. Tudo com a mente, controle remoto. Você pensa que isso aí... E o Thomas não é Deus ainda, apesar que o ser humano é Deus, né? Um dia o Thomas chega lá, e você também chega, e eu também chego, e todo mundo chega, porque nós somos a imagem e semelhança dele, né? Mas não é bem assim, né? Eu estou fazendo essas ressalvas todas para você tentar entender o que eu vou dizer aqui, ó, né? Para começar, quando a gente estuda plano arquetipal ou as três pessoas da Santíssima Trindade, ô caro Walter, essas três pessoas da Santíssima Trindade são estudadas pela Cabala de um modo diferente, né? A Cabala chama de sefirotes, e a gente fala os sefirotes porque são considerados masculinos apesar de andrógenos, né? Então você tem 3 sefirotes no plano arquetipal que correspondem, hoje, a grosso modo, de acordo com a cosmogênese dos Brahmanes antigos, a religião mais antiga desse mundo, porque era da Atlântida ainda, para você ter uma ideia, né? Na cosmogênese dos Atlantes, você tem Brahma, Vishnu e Shiva. A partir daí, aí o Egito já, Osíris, Ísis e Horus, os católicos, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Você vai entre os hebreus mesmo aí, entre os judeus, Shekinah, Binah e Keter, e vai por aí afora. Não importa se está invertendo ou não o nome aí, ou se para a Igreja Católica é Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto faz, é tudo a mesma coisa. É a tríade superior ou o plano arquetipal em cima, que o Carl Gustav Jung, o considerado pai da psicologia, sabia muito bem disso, daí os arquétipos de Jung, né? Ele baseou nisso. Bom, então esses 3 sefirotes de cima correspondem hoje em dia ao arcanjo Micael, que é o mundo das causas, né? Ele que, certa vez eu contei, que ele é o próprio Sol, né? Ele não é o Sol, ele é um ser enorme, um anjão enorme, com bilhões de quilômetros de altura, bilhões de quilômetros de largura, e os chakras dele são mundos, são globos, é que a gente não vê. Porque o corpo dele, o corpo dele, o principal do corpo dele está no plano físico, mental, abstrato. Você só vai ver se abrir a visão físico-mental abstrata que você tem, e com esses pobres olhos das nossas faces ainda tão atrasados, que um dia a gente vai poder enxergar melhor, não dá para ver. Você só vê aquela bola de fogo lá, aquele conglomerado eletromagnético que é o Sol. Na verdade, quando você vê, você fala, né? É um ser lindo, maravilhoso, com aspecto de 33 anos de idade para dar o grau 33 da maçonaria, né? Tem tudo a ver. E esses 6 hoje, que corresponde ao hexágono da Helena Blavatsky, né? E até o passe mágico, tetragrâmato, e ligado com hexágono, etc., que a gente não pode entrar em detalhes aqui, porque isso aqui é uma alta magia, né? Isso aqui não é permitido ainda você contar em rádio, né? E nem escrever sobre isso. Bom, então, no plano arquetipal você tem o 6º planetário como pai, ele é o mundo das causas. O 5º planetário, que é o anjo caído, como o mundo mental, ou aquele que geralmente que realmente é o gerador de tudo, e que no final das contas, se você fizer uma pesquisa sem preconceito, sem ter verdades estipuladas aí porque o seu pai falou, alguém falou e tal, uma pesquisa fria, racional, você vai descobrir que o 5º planetário é o próprio 2º trono, ou o mundo da mente. Mente, tem que ter polaridade. Então, se o primeiro trono é um círculo com um ponto dentro, que significa o pai, né? E isso aí é geometria também, né? Esse ponto que está no centro se desloca para a esquerda e para a direita, traçando um diâmetro nesse círculo. Pronto, aí você tem menos infinito para a esquerda, mais infinito para a direita. Aí você tem, mesmo que seja um sefirote com aspecto masculino, na verdade ele é andrógeno, né? Ele tem 2 sexos num. Então você tem o Adão Celeste, que a grosso modo é o Jeová das religiões, porque ele é quem gera as coisas no universo. Daí dizer que Jeová, o Deus, tá certo, é assim mesmo, né? Esse Jeová é que gera. Agora ele gera sozinho? Não.
Uma representação dele, um ser que tinha outras formas no passado muito distante, que hoje tem uma forma humana até, com um corpo muito bonito, por sinal. Esse ser reúne os membros da fraternidade e fazem verdadeiros rituais cósmicos extraordinários, fazendo surgir universos, um dentro do outro, e eles fazem o que eles fazem? Miséria por aí, em nome de um Deus só. Aquele Deus que está escondido, que está atrás daquele pontinho, né? Que gera o Big Bang dos cientistas. E a terceira Sefirote, ou o terceiro Sefirote, né? Que é, no caso católico, é Pai, Filho e Espírito Santo, né? O terceiro Sefirote é o mundo da experiência, ou o mundo tamásico, daí a expressão Gautamas. É aquele ser que nos ensina a atravessar o mar vermelho da experiência, e não água. Moisés era um Gautama, daí Buda, Gautama, o Buda, aquele que veio para ensinar a gente a atravessar o mar vermelho da experiência. Não é o mar vermelho lá do lugar que Moisés abriu a água. Passa por cima, caramba. Um cara com tanto poder como Moisés, ele podia andar em cima da água. Você imagina, né? Pra que isso, né? Se o Thomas Green já foi visto andando em cima da água, você imagina o Moisés não vai andar, né? Claro que anda, né? Ora, eu tô falando tudo isso para você poder entender, né? Nós estamos na quarta cadeia planetária. Essa cadeia planetária chama-se Arcanjo Rafael, né? Aí vamos deixar essas três sefirotes de cima: sexto planetário, mundo das causas, quinto planetário, mundo, segundo trono, mundo das leis, ou Dharma, como quiser. Daí é que vem a polaridade, é que vem a relatividade de tudo, é a partir daí, né? E terceiro trono, o mundo das experiências, onde está com a gente aquele que é considerado o sacerdote do Deus Altíssimo, ou aquele que é considerado o sacerdote do Pai, que une as energias cósmicas, né, as forças cósmicas, para formar tudo. Ele que é considerado Melquisedeque, daí o sacerdote do Deus Altíssimo, como a Bíblia católica mesmo diz, né? Ora, então nós temos esses três sefirotes em cima. Essas três sefirotes de cima, como são chamados sete autogerados, não, são sete os autogerados, eles repetem embaixo, o que justifica aquilo que o Hermès Trismegisto dizia: o que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está embaixo é igual ao que está em cima, para a realização da causa única que está no meio, que é o observador, segundo Einstein, ou nós, que ficamos observando o universo para aprender alguma coisa com tudo que está aí, né? Ou os universos, né? Ora, nós estamos na quarta cadeia. E no quarto globo dessa quarta cadeia. Quarto globo da quarta cadeia é o globo Terra, né? Mas na cadeia anterior, a Lua era um dos globos, agora eu estou respondendo a você, era um dos globos do corpo do arcanjo Gabriel, né? Eu já tive a oportunidade de olhar o que tem na Lua realmente. É um ser muito bonito, por sinal também, com a aparência de uns 30 anos, porque ele é equivalente à terceira cadeia, né? Ele já deu o que tinha que dar, coitado. Então ele está morrendo. Até esses seres morrem, porque eles têm forma, né? Mesmo que a forma não seja dessa dimensão. E o que tem materializado da Lua é uma bola que está materializada no chakra umbilical daquele ser. Aí já é diferente, tá vendo? Porque a cadeia lunar só teve globo até aí é complicado de explicar, porque são 7 globos, mas vamos considerar assim. Guarda isso aí só para você tentar entender, né? Esse globo do umbigo, né, teve lá a produção de uns seres, ou corpo astral, daquilo que seria o ser humano na Terra. E foi criada uma hierarquia chamada Hierarquia dos Barixades. A Helena Blavatsky fala isso, e o professor Henrique Zé de Souza ensina muito melhor, com mais detalhes, né? Esses Barixades são divididos em Pitres ou Pais Barixades, que são os mais importantes, né? E Atma Soma e Atavânicos, que são duas sub-hierarquias desses Pitres Barixades. Atma Soma, caracteres somáticos, atavânicos, atavismo e tal. O DNA, portanto, começou a surgir na Lua. Aí a Lua, tá vendo? Agora a Lua morreu. O que vai fazer com a Lua? Eu não sei. Então, os cientistas falam que ela vai cair aqui.
E se cair, o que tem? A Terra comporta, né? Só que praticamente acaba a vida aqui, a não ser que você fique escondido nos pontos que só os iniciados sabem que naquele ponto não tem perigo de acabar tudo, né? E porque a Terra ainda tem coisa para cumprir, porque a Terra é a quarta cadeia, nós estamos num globo que está no coração desse arcanjo Rafael, né? Agora, esse globo Terra, um dia ele vai morrer para valer mesmo também, e vai ficar que nem a Lua, pó, né? Esse pó, isso aí destaca-se daquele corpo sideral. O corpo sideral, eu sei lá o que é feito dele, eu não sei, né? Aquele corpo manásico, de maná, que vem no céu, e desaparece, não sei para onde vai, é juntado à matéria, a própria matéria mental, né? E para ser reciclado. E essa matéria física da Lua, por exemplo, esse pó, essa coisa toda, é lançado dentro de aquilo que a gente conhece como buraco negro, né? E lá é reciclado para utilização em outros universos que vão surgir depois. É isso, o Walter Russ, né? Não tem muita coisa mais que isso, não. Agora, o grande mestre Henrique José de Souza dizia que a Terra, esse globo Terra, ele surgiu no chakra cardíaco do arcanjo Rafael, sob a execução de... Não é um hino, não é como um hino religioso, é um mantra poderosíssimo, né? E esse mantra não pode ser divulgado, porque isso aí é fechado até hoje. Agora você imagina, esse mantra é muito antigo, então ficaram aqueles seres todos de alta hierarquia cantando esse mantra, e quem de direito, o Melquisedeque daquele momento, fez lá um ritual mágico, né, e fez aparecer aquele globo. Então começou tudo por aí. Aí a ciência já entende, né? Primeiro era um mar químico, depois não sei o que, a vida começa no oceano. Tem muita coisa verdadeira por aí, né? Mas tem muita coisa que está muito além da ciência e, portanto, além da própria física. Daí ser metafísica. Acredite se quiser. Se não quiser acreditar também não tem problema nenhum. Mas que é uma história interessante para você pensar, não é? Então,